seguinte, nós vamos falar do caso de um pai de um jovem de 25 anos que morreu vítima do coronavírus. Pediu empatia e compaixão para as pessoas após uma ação dele em Copacabana ter viralizado nas redes sociais. Márcio Antônio foi filmado recolocando cruzes que haviam sido fincadas na areia como protestos pelos mortos durante a pandemia. O Rodrigo Viga, que já deve estar aparecendo aqui na tela pra gente, não está aparecendo Viga, mas está aparecendo uma bela de uma praia e um sol maravilhoso. Não sei se o Viga já nos escuta. Viga, a gente já vendo aí, começar a ver as imagens aí desse episódio, o que aconteceu ali, hein? Bom dia para você diretamente do Rio de Janeiro. Fala, Paulinho do Fraque. Tu tá sempre numa elegância, né, rapaz? Você dorme de smoking ou não? Me diz aí. Não, nem tô de terno hoje, ô Viga. É você que é apaixonado por mim. Pijama você precisa de seda. descola. Pijama de seda. Eu sou casado. Tchau. O assunto é sério. Hoje é dia dos namorados, Paulinho. É o dia dos namorados. É um flerte. A gente fez esse flagrante ao vivo nesta quinta-feira. Feriado de Corpus Christi em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Estava conversando com a nossa querida Adriana Reis na segunda edição do Jornal da Manhã, quando a gente percebeu que os ânimos estavam ficando mais acirrados durante um protesto sem covas rasas que foram criadas, foram cavadas, montadas, né, produzidas ali nas areias da praia de Copacabana com cruzes pretas. De repente, um grupo de idosos se aproxima e um deles, que estava mais à flor da pele, começou a derrubar essas cruzes pretas que simbolizavam, né, o luto pela morte de mais de 4.000 pessoas na pandemia de Covid-19. Isso gerou uma divisão de opiniões de quem passava pelo calçadão, viu, Paulo? Porque algumas pessoas estavam aplaudindo e outras estavam vaiando. E os nervos chegaram realmente à flor da pele, quase que tivemos a chamada vir de fato. E nós temos aí imagens mostrando o que aconteceu efetivamente nesta quinta-feira e chamou bastante atenção um ato conseguinte, né? Um ato contínuo que foi de um pai que começou na areia da praia a colocar as cruzes no lugar nessas covas rasas que eram homenagens às vítimas da pandemia de Covid-19. E ele gritava: eu perdi um filho, me respeitem, a pandemia é séria, eu perdi um garoto de 25 anos de idade. E a gente veio descobrir depois que efetivamente o filho dele de 25 anos de idade morreu depois de ficar cerca de 15 dias internado em um hospital aqui do Rio de Janeiro. E o que chamou mais a atenção, além do fato em si, é que esse jovem de 25 anos de idade morreu sem ter qualquer tipo de doença pré-existente, qualquer comorbidade. Cenas que emocionaram, sensibilizaram e levaram a discussão a um debate um pouco mais aprofundado, até mesmo sobre o ambiente democrático que tem que ser respeitado para o lado e para o outro, né, meu caro Paulo? Muito bem, Viga. Vamos então abrir o debate aqui para a nossa bancada. Vamos começar pela Paulinha. Paulinha, quer opinar aí sobre esse episódio? É triste, né? Porque é isso, é o respeito a esses entes queridos que muitas pessoas estão sofrendo no Brasil. Muita gente está com a família destroçada, sem a possibilidade de se despedir dessas pessoas, com medo, né, de que isso atinja, por exemplo, os mais velhos, os nossos avós, os nossos pais, quem tem aí essas comorbidades. Então, assim, é de um desrespeito incrível. E esse pai que perdeu um filho de 25 anos, que dor é essa que ninguém consegue respeitar num manifesto que nada interfere na vida de ninguém ali? Qual é o problema? Quer dizer, a gente chegou num ponto onde o desrespeito realmente está surpreendendo a cada dia. Pergunta aqui, não tem uma questão da ONG Rio da Paz que teria responsabilizado o governo federal por essas mortes e essas cruzes não teriam um vínculo assim de cunho sociopolítico, de crítica ao governo Bolsonaro? Não tem essa informação? Por isso que as pessoas estavam retirando as cruzes, falando que a responsabilidade não seria do Bolsonaro, mas do governador? Não tem um negócio assim? Independente do que tiver, acho que o Viga pode responder melhor a respeito disso, mas são mortos. Não, só para complementar são entes queridos que... Sabe? Peraí, gente. Claro.
Só para complementar a informação, não tem isso, Viga? Olha só, eu estava lá e realmente uma crítica direcionada ao presidente Bolsonaro estava sendo feita pelo porta-voz, o presidente da ONG Rio de Paz. E ao fundo tinham 2 cartazes justamente dizendo que o Brasil estava na contramão em termos de medidas e ações no combate à pandemia de 2020, agora de Covid-19. Mas aí eu conversando com o Antônio Costa, que é o presidente da Rio de Paz, ele disse que realmente tem uma crítica ao presidente Bolsonaro, que devia ter um papel protagonista, de liderança nas ações, na criação de um gabinete de crise para resolver um problema que é de todos e não daqueles que são apenas contra o governo ou também aqueles que não concordam com o que diz o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas ele fazia críticas também, viu, Adriles, aos demais governantes. Então ele pedia uma espécie de um alinhamento que vem de cima para baixo, ou seja, uma união de esforços, independentemente da vocação, da ideologia, da filosofia, da corrente política, em nome das vidas, da população. Sim. E ele dizia que o Bolsonaro é presidente do Brasil e não presidente daqueles que votaram ou daqueles que simpatizam com ele. E, sincero, honestamente, eu estava lá, viu, Adriles? E eu vi que as pessoas que lá estavam passando, 3 ou 4 que reclamaram de forma mais veemente, disseram o seguinte: nós não somos obrigados a ver esse tipo de cena na praia de Copacabana. Os outros diziam o seguinte: se não quer ver, vira para o outro lado. Agora, um ambiente é democrático. Perfeito. Se fez esse ato, inclusive, é porque teve autorização das autoridades para fazê-lo. Esse ponto que o Viga falou é muito importante, né, Vini? Essa questão da ocupação do espaço público de uma maneira ordenada, né? Pois é, Paulo, não tem problema nenhum, né? Uma ação ali totalmente... Pode falar. Pode falar, Viga. Viga, você quer falar alguma coisa? Opa. Não, exatamente, porque você não pode fazer um ato, uma manifestação na praia. Se eu quiser fazer uma festa aqui na praia, eu não consigo voluntariamente. Tem que ter um crivo, tem que ter um aval de alguém, seja da prefeitura, seja do governo do estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, é um ambiente democrático, né? Então, assim como tem passeata pró e contra, tem manifestação pró e contra. A gente tem que aprender a conviver com isso. E a partir do momento que as pessoas não estão preparadas ou habilitadas para tal, gerar esse tipo de confusão. Vai lá, Vini. Ô, Paulo, mais grave, eu acho, do que o vírus da pandemia, do coronavírus, é o vírus da ignorância, né? O vírus da intolerância, o vírus do negacionismo, de pessoas, em grande parte dessa elite também ignorante, que não está vendo a morte ainda de perto, porque ela está atingindo mais as comunidades, os mais vulneráveis, e não consegue ter um mínimo de empatia e de respeito ao próximo. Infelizmente, isso é motivado e impulsionado pelo discurso irresponsável de autoridades que pedem para invadir hospital, que falam em números fantasiosos, números fictícios. Obviamente que nós temos que ter a fiscalização sobre o que é contratado para o combate do coronavírus. Agora, morte não se cria, morte não se manipula, cemitério não mente, IML não mente. Então, eu espero que essas pessoas tenham um pouco mais de dignidade, um pouco mais de respeito e respeitar a dor e o luto dessas pessoas, milhares de brasileiros que estão perdendo entes queridos por causa do coronavírus. Ok. Denis. A que ponto chegamos, né? O tipo de coisa que está acontecendo nesse país é tudo muito terrível, né? O sujeito foi lá vilipendiando símbolo religioso, desrespeitando a morte. Isso é crime, né? É bom lembrar que isso é crime previsto no Código Penal. Esse sujeito foi flagrado cometendo um crime. Não entendo muito bem por que ele não está na cadeia. É bom lembrar também que ele estava desrespeitando o símbolo do cristianismo. Eu acho que é uma discussão importante, né? Quando a gente olha para essa política de morte, eu super entendo a insatisfação que levou à eleição do Bolsonaro, mas se a essa altura você continua apoiando esse projeto de morte no Brasil, é difícil você pode ser muita coisa, mas é difícil justificar que você tenha valores cristãos. É terrível. Se você acompanha a imprensa internacional, o Brasil hoje em dia está nas primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro, quase sempre com histórias desse tipo. É essa imagem que a gente está projetando para o mundo. Um país que cultua a morte. Adriles, para fechar. Vamos lá. É complexa a situação, né? Realmente era uma homenagem legítima
a dor das famílias que perderam entes queridos. O problema é que uma ONG, a ONG Rio de Paz, politizou a questão de maneira urubulina e colocou e atribuiu aquelas mortes que estavam lá na conta do Bolsonaro, que seria o eventual genocida. Aí isso causou a revolta de alguns transeuntes que tiraram aquelas cruzes de maneira assodada, sem realmente, de maneira insensível, respeitar o luto daquelas famílias. Só que aquela reação exacerbada foi contra a urubulização desse tipo de tema tão sensível. Que se for para responsabilizar as pessoas, as autoridades que não tiveram um enfrentamento direto em relação à pandemia, você tem que responsabilizar primeiro, mais uma vez, a OMS e os governos e prefeitos municipais aqui do Brasil, porque o STF, pela milésima vez, ceifou quase todos os poderes do governo federal no combate à pandemia. É de uma injustiça e de uma urubulice atroz dizer que o Bolsonaro é um assassino genocida, que os 41 mil mortes são de responsabilidade dele. Nesse sentido, eu entendo a atitude assodada, precipitada e agressiva dessas pessoas que tiraram os crucifixos. Não endosso, claro, a insensibilidade com a dor das famílias. Mas esse é o problema de uma politização rasteira de uma questão muito grave. O vírus não tem ideologia, ele é aleatório, ele mata aleatoriamente. Agora, a responsabilidade de autoridades em relação ao combate da pandemia, a OMS tem muito mais, os prefeitos têm muito mais, os governos têm muito mais. Essa urubulização de fechar na cara do presidente a figura de um genocida nazista é patética, ridícula e também criminosa. Ok, Rodrigo Viga, muito obrigado pela sua participação, meu caro. Até semana que vem. Valeu, Viga. Valeu, do Pijama de Seda. Grande abraço e até semana que vem. Valeu, Viga.